Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Boletim Tributário do Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Meu nome é André Menon, sou sócio do escritório e hoje eu tenho o prazer de ter comigo para discutir o tema da DC 49 os meus sócios Fernanda Safreire e Daniel Peixoto. Olá, pessoal. Olá, todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês para debater esse tema. Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês para comentar mais um assunto aqui da nossa pauta tributária. Bom, como foi bastante noticiado já nos meios de comunicação, no dia 19 de abril foi proferida em sessão presencial o julgamento do tema da DC 49. A DC 49 que julgou aqui a incidência do ICMS nas operações de transferências de mercadorias em estabelecimentos do mesmo contribuinte. Ponto importante com relação a essa matéria, e daí eu já endereço aqui a primeira pergunta para o Daniel, é que o ordenamento jurídico, pelo menos a jurisprudência, já tinha um entendimento consolidado no sentido de que não haveria ICMS na transferência de mercadorias. Então eu cito aqui a súmula vinculante 166, proferida pelo STJ em 1996, e eu cito também o tema 1099, com repercussão geral, proferido pelo STF, no qual restou decidida a tese com repercussão geral de que não incide ICMS no deslocamento de bens e mercadorias de estabelecimentos de um para outro do mesmo contribuinte, uma vez que não há transferência de titularidade. Daniel, considerando que o ordenamento jurídico já estava, já tinha um entendimento da jurisprudência no sentido de que não haveria ICMS na transferência de produtos, qual a relevância do julgamento da DC 49? É bastante curioso esse julgamento e todo o cenário que o antecede, porque aqui é um típico caso em que a gente não tem simplesmente uma decisão binária, constitucional e inconstitucional, porque também ser dispensado da incidência do ICMS e ser dispensado da incidência do ICMS uma ADC em que se retira a norma do ordenamento também causa problemas, porque a gente está pensando aqui num tributo não cumulativo. Então, a incidência em determinado ponto da cadeia é pressuposto também para o creditamento em outro. Só recapitulando, enfim, o conceito básico aqui é o de não cumulatividade do ICMS. Então, o tributo incide em cada ponto da cadeia e essa incidência na operação prévia dá créditos ao adquirente no ponto posterior da cadeia. Em algumas situações, é conveniente uma não incidência do ponto de vista econômico. Então, pensando aqui numa transferência de bens, entre estabelecimentos do mesmo titular, de bens para uso nativo, ou de bens para uso e consumo propriamente dito, em que não há uma preocupação evidente em se tomar os créditos no outro estabelecimento, aqui é uma situação clássica e muito simples de a não incidência não gerar maiores repercussões. Agora, quando vem uma decisão em ADC e retira a norma do ordenamento, é preciso ser ponderados justamente os efeitos dessa decisão no contexto de não cumulatividade. E o tema veio para a modulação. A modulação dos efeitos, aqui então, ela teve duas preocupações. A primeira é a questão propriamente de impacto arrecadatório nos estados, considerando aqui uma orientação do Supremo em ADC, que dispensa o recolhimento do ICMS em muitas operações de transferência. E o outro é os efeitos da transferência de crédito num contexto de não cumulatividade. Sobre o contexto de arrecadação, a decisão é passível de muitas críticas, Primeiro porque, geralmente, é mais uma hipótese tradicional e clássica hoje de modulação, se modula quando há mudança de orientação dos tribunais. Como você bem comentou, André, desde a década de 90, o STJ sumulou o assunto, a súmula 166 de 96, esse assunto foi reafirmado em repercussão geral, tema 1099, julgado em agosto de 2020, inclusive num rito muito simplificado, que é a repercussão geral para reafirmação de jurisprudência, ou seja,
o tema está tão evidente, tão reiterado, que a gente nem vai discutir muito, simplificando aqui a questão procedimental, mas nem vai entrar em maiores enleios aqui procedimentais, porque a gente vai reafirmar um entendimento que é clássico, evidente e reiterado. Então, teve essa reafirmação no tema 1099, olhando muito para a questão interestadual, é verdade, mas a questão interna, se não há na interestadual, na interna, então, quem dirá, né, porque aí você não tem efeito federativo, e na DC 49, em que o assunto inicialmente foi trazido para discussão por interesse do Estado do Rio Grande do Norte, né, ao que se relata, para resolver uma questão envolvendo um contencioso ali dentro do Estado sobre questões relativas à dispensa do ICMS na transferência, só que até se pondera se foi uma movimentação estratégica ali prudente, né? Porque até então você tinha, é verdade, a repercussão geral, mas precisava muito de uma análise caso a caso, um ajuizamento caso a caso, porque a repercussão geral ela vincula ao judiciário, né? Então, demandaria provocação de contribuinte a contribuinte. A partir do momento em que isso é julgado numa ADC, é tudo ou nada, né? A norma ou pertence ao ordenamento, ou sai do ordenamento em abstrato, e aí você nem que você queira, você pode recolher o ICMS, aqui o problema, né? E aí o resultado dessa movimentação estratégica do Estado do Rio Grande do Norte foi um revés, né? Um revés para o Estado no sentido de que se proclamou a inconstitucionalidade. E aí, como as hipóteses de modulação não se limitam, né, a uma mudança de jurisprudência apenas, mas também ao interesse social e segurança jurídica, com base nesses fundamentos, se modulou para que a decisão só vale a partir de janeiro de 2024, foi o que foi discutido aí nas últimas sessões, preservadas as ações individuais em curso, né, judiciais ou administrativas, caso o contribuinte esteja discutindo ali uma questão relativa à não incidência. Mas, em nossa leitura, muito da preocupação dessa modulação também se refere à questão dos créditos, né, por conta dessa potencial quebra da cadeia na não cumulatividade. Esse ponto eu acho interessante, Daniel, da modulação, e a gente pode tratar dele em específico, mas antes da gente entrar na modulação, né, uma pergunta para a Fernanda aqui. Como o Daniel colocou, já existia uma jurisprudência consolidada desde a década de 90 com relação a essa matéria. Mas essa jurisprudência, ela olhava basicamente por uma situação que era a incidência ou não do ICMS na transferência. Ela não analisava os reflexos com relação a essa ausência de tributação da transferência. Especificamente com relação a esse ponto, e considerando que em abril de 21 foi proferida a decisão de mérito da DC 49, reafirmando a jurisprudência, para fins de deixar claro que a transferência de mercadorias em estabelecimento do mesmo do titular não configura fato gerador de ICMS, ainda que trate de circulação interestadual. Fernanda, quais são os reflexos que você vê com relação a essa decisão, que posteriormente foram, inclusive, objeto de embargos de declaração? Bom, André, em relação a esse ponto, eu vejo vários reflexos, né? Mas eu vou aqui passar basicamente por 3 deles. O primeiro é em relação ao crédito, né? Da entrada, numa situação onde a operação de transferência passou a não ser objeto de tributação, né? O próprio Estado do Rio Grande do Norte, quando da propositura dos embargos de declaração, tentou ali argumentar que, não havendo a tributação do ICMS nessa situação, ou seja, se mantendo a posição do STF em relação ao tema, deveria ser aplicado aqui o disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, da Constituição Federal, que é aquela regra que diz que isenção e não incidência não geram o direito à manutenção do crédito em relação às entradas. Pois bem, em relação a esse tema, o ministro Fachin foi muito incisivo em dizer que não haveria o risco aqui de glosa do crédito nessas situações. Ele, inclusive, trouxe como fundamento um julgamento do RE 1141-756, né, lá de 2020, que foram os casos das empresas de telefonia, nas operações de comodato de equipamentos, onde se constatou, ao final, que o fato da operação subsequente não ser objeto de tributação, porque não estava, eventualmente, sujeita ao ICMS naquele momento, não seria causa de
glosa de crédito das operações. Mas eu gostaria de lembrar que esse tema em relação à transferência, né, e essa discussão contra a potencial glosa de crédito ou não, ela já existiu e já foi objeto de discussão lá no Supremo Tribunal Federal, lá em 2008, quando do julgamento do RE 1991470, ali se discutia uma operação de saída. O Estado definia ali o diferimento do ICMS nas operações com combustíveis. Eram 2 estabelecimentos do mesmo titular localizados no Rio de Janeiro e se entendeu pela não tributação do ICMS em razão da aplicação de um diferimento, mas em função dessa não tributação do ICMS pelo diferimento, o Estado exigia a glosa de crédito no estado de origem, no estabelecimento de origem. O Supremo Tribunal Federal entendeu que essa operação, na essência, não era uma operação de diferimento, mas sim uma operação de transferência. E assim como foi entendido agora, mais uma vez, né, pelo Supremo Tribunal Federal, essa operação ela não geraria uma perda do crédito. E essa decisão vai ser importante por um outro viés aqui, que essa nova decisão do STF trouxe. De fato, a própria íntegra da decisão do ministro Fachin e no seu voto, fica claro que esse ICMS na transferência é passível de manutenção. Então, você poderia dizer que está superada essa discussão do crédito. Pois bem, não, né? Não está superado por alguns motivos. O primeiro é que você pode aqui discutir como vai ser feito esta transferência, até porque a decisão do ministro Fachin foi no sentido de que poderia-se manter o crédito e que os estados deveriam regulamentar esta situação até o exercício financeiro de 2020, até o início do exercício financeiro de 2024, e caso não houvesse a regulamentação, ficaria reconhecido o direito do sujeito passivo à transferência desses créditos. Então, a primeira discussão que a gente vai ter aqui é qual é o valor que vai ser passível de transferência na hipótese de não existir regulamentação. Um outro ponto que também é super relevante sobre a questão do crédito é se essa transferência desse crédito seria obrigatória, ou se é possível a manutenção desse crédito no estabelecimento remetente e não no estabelecimento destinatário. E eu chamo a atenção porque se nós voltarmos àquele julgamento que eu comentei no início da minha fala, o RE 1991470, lá o Supremo Tribunal Federal, apesar de ter entendido pela manutenção do crédito, entendeu que esse crédito deveria ser mantido e deveria ser transferido para o estabelecimento de destino, porque é ali que vai ser concluído, né, o princípio da não cumulatividade na hipótese da saída subsequente ser tributada. Então, no meu entendimento, um ponto aqui em discussão, né, e um reflexo dessa decisão é a manutenção do crédito, ela ocorre, até aí estamos todos de acordo, mas como será feita essa transferência e se será possível ou se será exigido a transferência ou se é possível a manutenção no estabelecimento de origem. O segundo ponto aqui que eu vejo também, que é super importante, que essa decisão vai trazer, é uma discussão quanto às operações realizadas por contribuintes sujeitos a benefícios fiscais. Lembrando que existem vários contribuintes, né, que se instalaram no Estado com uma expectativa de fruição do benefício fiscal nos termos da Lei Complementar 160, que tinha vindo ou veio, né, para dirimir essa questão da guerra fiscal, se estabeleceram ali e começaram a realizar suas operações com benefício fiscal, inclusive operações de transferência. O ponto importante aqui é saber como essas empresas vão continuar usufruindo desses benefícios fiscais a partir desta decisão do Supremo Tribunal Federal. Se nessa situação nós teremos, de fato, uma quebra de expectativas do contribuinte, já que não será mais possível a tributação nessas operações de transferência, razão pela qual haverá uma limitação à fruição desse benefício fiscal, ou se o Estado vai alterar a forma de apuração desse benefício fiscal de tal maneira que o contribuinte continue fruindo deste benefício, só que de outra forma. Imagino que os estados agora devam estar sentando, né, internamente ali, visualizando qual será o mecanismo para se dirimir essa controvérsia, e nós aqui ainda não temos, né, uma orientação em relação aos estados de como isso vai ocorrer. E isso é muito importante porque, por mais que um estado permaneça autorizando, eventualmente, né, a tributação do ICMS na transferência em função de benefício fiscal concedido, a gente pode ter aqui um ponto extremamente
negativo do estado de destino, e aí eu venho para um terceiro ponto que pode decorrer de toda essa discussão dessa decisão, é o estado de destino entender pela glosa do crédito nas hipóteses em que haja a permanência de tributação nas operações com benefício fiscal. Existe aqui uma expectativa, imaginamos que talvez ocorra, é que o estado de destino não aceite esses créditos decorrente de uma potencial tributação na hipótese de manutenção das transações e da tributação sujeitas ao benefício fiscal. É óbvio que nesta situação, e havendo essa glosa de crédito, a gente tem aí um contencioso que possivelmente vai ser instaurado, e mais ainda, né, um efeito de majoração no custo das transações do contribuinte de uma maneira muito forte, né? Então eu vejo aqui, assim, só nesse tempinho aqui que nós temos para falar, eu já estou vendo aqui 3 problemas que são de muita relevância e que vão ser objeto de discussões a partir de 2024, né? Não tem a menor dúvida disso. Especificamente com relação à modulação agora, Daniel, como a Fernanda colocou, essa decisão ela traz reflexos muito maiores do que simplesmente a ausência de destaque de ICMS na operação de transferência, né? Você pode ter consequências de glosa de crédito, redução de benefício fiscal, eventual majoração de custo, a impossibilidade da transferência, né, desse crédito em razão da ausência de um procedimento estipulado. Olhando para esses pontos de reflexo e olhando para a decisão dos embargos de declaração, especificamente para a modulação, como você acha que esses pontos foram tratados e se esse tratamento que foi dado nos embargos de declaração ele foi efetivo ou se esse problema vai continuar ainda assombrando os contribuintes? Continuidade aqui ao tema, né, de fato, como eu comentei, não é uma decisão de incide ou não incide, né, também a desoneração da incidência em dada perspectiva gera ônus numa cadeia de circulação econômica pela potencial quebra da cadeia, né, da não cumulatividade. Isso foi um ponto que precisou ser enfrentado aqui nos debates de modulação, né? Surgiram 2 teses, né? Uma capitaneada pelo ministro Edson Fachin e outra pelo ministro Dias Toffoli, né? Basicamente para determinar o início desse termo da vigência da norma, para que fosse viável a produção de uma norma regulamentando esse tema, e outra sobre o que aconteceria nesse ato em que não há essa regulamentação. No primeiro momento, foram várias rodadas aqui de julgamento, muitos pedidos de vistas, mas no primeiro momento prevaleceu a tese do ministro Fachin, essencialmente para se estabelecer uma vigência a partir de janeiro de 2024 e também para que, ausente uma regulamentação nesta data, já fica desde já os contribuintes autorizados a transferir esse crédito. Houve um debate ali, uma questão a ser enfrentada sobre o quórum dessa modulação, porque foi um placar de 6-5, né? 6 na corrente do ministro Edson Fachin, 5 na corrente do ministro Dias Toffoli, só que a unanimidade dos ministros votou por haver alguma modulação, né? O debate foi justamente porque, numa declaração de inconstitucionalidade, como aconteceu aqui pelo efeito dúplice, que a gente chama da ADC, embora seja uma ação de constitucionalidade, houve uma declaração de inconstitucionalidade, como eu disse, e para que houvesse, né, modulação, precisaria de um quórum qualificado. Aqui, a Lei 9868, lá no artigo 27, estabelece que são 8 ministros, aqui no caso, essa maioria qualificada de 2/3. Né? Então, nesse cenário, não houve uma maioria qualificada para uma tese em si, mas o caso saiu de pauta, né? Houve uma suspensão da sessão de julgamento justamente para se especificamente se deliberar sobre isso e proclamar o resultado, e se entendeu justamente que eu preciso dessa maioria qualificada para deliberar sobre a modulação. Mas uma vez havendo uma qualificação nesse sentido, com relação aos termos da modulação, bastaria uma maioria simples, por isso que se entendeu que prevalece, né, justamente essa corrente do ministro Fachin. Cabe lembrar que não é a primeira vez, né, que o Supremo Tribunal Federal delibera sobre modulação desta forma, né, lembrando aqui que bem recentemente também, agora em abril de 2023, na ADI 4411 de Minas Gerais,
num debate sobre a constitucionalidade de uma taxa de utilização potencial de serviço de extinção de incêndio, houve uma votação em que 9 ministros entenderam pela modulação, então superou-se ali o quórum qualificado, mas 6 tinham uma tese específica sobre a data de início de vigência desse recorte, e 3 uma outra tese, mas superou-se esse ponto, sim, haveria modulação, superou-se o quórum de 8 e prevaleceu a tese dos 6 ministros ali de maioria com relação à nuance dessa modulação, que é o que aconteceu no caso concreto. Então, assim, resumindo, hoje a gente tem um cenário que a norma passa a ser inconstitucional a partir de janeiro de 2024, né, exceto para aqueles que têm ação em curso, administrativa ou judicial. Então, hoje, uma empresa em operações normais precisa, né, reconhecer a incidência do ICMS, e isso basta para que haja a transferência dos créditos, pelo destaque na nota, e a partir de janeiro de 2024, aguardaremos uma sinalização aqui do órgão regulatório, ou Congresso Nacional via lei complementar, ou CONFAZ, através de um convênio. E ali, enfim, não havendo essa regulamentação, como diz essa determinação do Supremo, fica facultado aos contribuintes continuar transferindo esse crédito. Evidentemente, como a Fernanda mencionou, se não houver essa regulamentação, ainda teremos alguns pontos de questionamento sobre esse modus operandi dessa transferência. Perfeito. 2 comentários aqui só, Daniel. Primeiro, com relação à modulação. Modulação é sempre um tema bastante discutido, né? Porque, em especial com relação a esse caso, quando a gente olha por termo de modulação que foi decidido, a modulação iniciaria, né, a partir de exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão. Qual é o meu ponto aqui? Se o Estado autuou um contribuinte que não recolheu ICMS numa operação de transferência e iniciou-se um processo administrativo, este contribuinte, então, não vai poder, a priori, ser cobrado desse ICMS por conta da modulação. Agora, um outro contribuinte que também não recolheu, que ainda não foi autuado, a priori, pode ser autuado agora, se ele não tiver uma demanda judicial, fazendo com que ali, de fato, ele tenha que se sujeitar a esse recolhimento. Então, aqui é muito mais uma crítica só a esse recorte com relação às decisões dos processos administrativos, porque cria uma situação dispara entre contribuintes que adotaram ali a priori um mesmo entendimento. Esse é o primeiro ponto que eu queria comentar. E o segundo, como você e a Fernanda trouxeram, a questão da transferência do crédito, né? Para além das discussões com relação ao procedimento de transferência do crédito, que com certeza vai ser objeto de bastante discussão, caso a gente não tenha edição de uma lei complementar ou de um convênio CONFAZ dispondo sobre essa matéria, fato é que eu também vou ter um problema com relação a qual o valor que eu vou poder transferir como crédito, né? Porque hoje em dia, no cenário ESIS, a tributação da operação de transferência faz com que haja transferência do crédito, mas essa transferência do crédito ela se dá com base no custo de aquisição ou de produção do produto, tributado por uma alíquota definida nos termos da resolução do Senado Federal, uma alíquota interestadual, né? Então, independentemente de qual tenha sido a alíquota da aquisição dos insumos para fabricar um produto e de quantos insumos eu tenho, fato é que eu vou ter um custo de aquisição e ali eu vou aplicar a alíquota interestadual, considerando o estado de destino, e vou tributar aquela operação, e esse vai ser o ICMS passível de transferência. Agora, com o julgamento da DC 49, considerando que eu não tenho mais a incidência do ICMS na transferência, o crédito passível de transferência seria o crédito da origem, né? O crédito que você adquiriu os insumos ou o crédito de aquisição do bem para revenda. Isso vai fazer com que haja, de fato, um controle, uma necessidade de um controle bastante grande por parte dos contribuintes, em especial os industriais, para que ele consiga identificar qual é esse valor de crédito das entradas que podem ser objeto de transferência para o estado de destino. E isso me parece que é, de fato, um ponto bastante importante, porque vai gerar aqui uma necessidade de um controle bastante elevado pelos contribuintes. E uma outra problemática também é que o estado de destino ele não vai conseguir fiscalizar. Ele não vai conseguir verificar se, de fato, aquele ICMS que foi transferido do estado A para o estado B representa, efetivamente, o valor do crédito do ICMS dos insumos adquiridos, por exemplo, para a fabricação desse produto transferido. Exatamente porque todas essas entradas vão estar registradas em um estabelecimento
localizado num outro estado do qual ele não teria jurisdição para fiscalizar. Então, esses 2 pontos me parece também que seriam bastante discutíveis aqui, um sobre o prisma do contribuinte e outro sobre o prisma do próprio Estado. Bom, mas esse assunto aqui, ele com certeza ainda vai ser objeto de muitas discussões, né? É necessário que todos e todas aqui continuem acompanhando essa matéria. Do nosso lado, a gente tem discutido bastante com os estados para tentar verificar como esses estados estão pretendendo adequar os seus benefícios fiscais, considerando essa regra da DC 49, como que os estados estão caminhando as discussões do procedimento de transferência para que haja uma resolução antes do prazo de modulação. Então é importante que essa matéria aqui continue sendo acompanhada bastante de perto por todos e todas, porque o impacto é muito grande e os embargos de declaração não trouxeram aqui uma finalização de todas essas discussões. Queria agradecer ao Daniel e a Fernanda por esse bate-papo e agradecer a todos e todas por nos ouvirem até aqui. Obrigado, pessoal. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal. Prazer conversar com vocês.